Gostaria então de compartilhar com os irmãos sobre o tema que certamente você já deve estar vendo aí, cuidados importantes em tempos de crise. Cuidados importantes em tempos de crise. Esse é o tema da nossa conversa nesta noite. Eu convido você a abrir em 3 versículos da palavra. Aqui, por conta do tempo, a gente tem que ser mais sucinto, né? Então eu vou para os 3 versículos dentro da epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 5. O segundo texto, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. E o terceiro texto, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Tudo dentro da mesma epístola. Então, capítulo 3, verso de número 5. Diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então é um texto que nos dá essa direção, esta orientação. O segundo texto é o texto de capítulo de número 4, verso de número 16. 16, quando Paulo escreve a Timóteo e diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E o terceiro texto, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, 8, que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então são esses 3 textos da palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui. Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos a Tua direção, a Tua iluminação agora na exposição breve da Tua palavra, que ela chegue aos nossos corações e produza em nós correção, orientação e bem como, ó Deus, o ensino que é necessário para a nossa vida cristã. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então o tema é este, cuidados importantes em tempos de crise, e não tem como você não concordar comigo que nós estamos vivendo um tempo de crise. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise, né? Então é hora de fortalecer a visão da família cristã. É hora de fortalecer a visão da família cristã. Um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos entre os teólogos e estudantes de teologia é o tema cosmovisão. O que é a cosmovisão? Cosmovisão é, visto que cada um de nós tem um conjunto de ideias que absorvem ao longo da vida, e essas ideias formam a visão de mundo do indivíduo, tem-se que a cosmovisão é a visão de mundo que o indivíduo tem. É a visão de mundo que as pessoas têm. É como nós enxergamos o mundo. Eu aqui estou fazendo uso de um óculos. Esse óculos ele vai me dar uma percepção do que eu enxergo. Então a questão é, a cosmovisão é com que ótica que eu enxergo a vida. Com que ótica eu enxergo o mundo, né? Se esse par de óculos aqui fosse escuro, eu enxergaria a vida de maneira escura. Se ele fosse azul, talvez me desse uma coloração das coisas todas em tom de azul. Então, a cosmovisão é como essa comparação, como esse par de óculos que nós usamos para enxergar a vida, para enxergar o mundo, né? Então, uma cosmovisão, ela precisa responder algumas perguntas. Por exemplo, né, aquelas pessoas que podem ter uma outra ótica, uma outra percepção da vida, nós poderíamos pensar assim: quem controla o universo? Em uma cosmovisão pagã, né, ou um ateu, ele poderia dizer assim: quem controla o universo são os astros, mas
essa talvez seja a ideia de uma visão pagã. Ou quem controla o universo? Se for os humanistas, vamos dizer, o homem que controla todas as coisas. Se for um cristão, esse cristão vai entender o seguinte: pelo ensino, pela instrução, ele vai dizer: quem controla o universo, quem controla todas as coisas é Deus. Deus é quem controla todas as coisas. Então, a cosmovisão tem a ver com essa questão, né? Que visão de mundo você tem? E a visão de mundo que você tem vai determinar valores, éticas, comportamentos que cada um de nós desenvolve ao longo da caminhada, né? Se nós perguntarmos assim, quem é o ser humano? Alguns vão dizer: puxa vida, o ser humano ele é fruto de uma evolução. Aí vai definir a cosmovisão de vida, de mundo que aquela pessoa tem. Se ele é um darwiniano ou não, se ele defende a linha da evolução ou não, ou se, de repente, pergunta a mesma coisa para o indivíduo, que fala: eu creio que quem fez o homem foi Deus, mediante o poder da sua palavra, o seu poder criador. Isso define cosmovisão. Então, que visão de mundo você tem tido? Que visão de mundo a sua família tem tido? Que visão de mundo nós estamos construindo? E nesta hora de crise, nesta hora de dificuldade, que visão de mundo você tem tido? Qual a sua visão, né? Alguns podem ter visões completamente diferentes, né? Se a gente olhar dentro do aspecto bíblico, a Bíblia, por exemplo, vai nos ensinar que na igreja da Galácia havia crentes que estavam tendo uma visão de mundo, uma visão de mundo judaizante. Porque eu não sei se vocês se lembram que o apóstolo Paulo vai corrigir uma distorção que havia na igreja da Galácia, porque muitos haviam recebido o evangelho da graça e eles foram recebidos na igreja, foram recebidos, e agora alguém havia lhes ensinado que eles tinham que andar conforme a lei, conforme os princípios judaizantes. E Paulo, então, vai trazer uma correção dessa ótica, dessa visão de mundo da igreja da Galácia. O livro de Gálatas é um livro que Paulo está corrigindo essa distorção daquela igreja. Qual a sua visão de mundo? Importante, queridos, que Paulo queria que os crentes, os quais Timóteo pastoreava, tivessem uma cosmovisão cristã sobre várias várias questões. Paulo queria trazer a Timóteo para que ele pudesse, como pastor daquele grupo de pessoas, os quais ele tinha como responsabilidade de pastorear, ele tinha que, de alguma forma, corrigir as distorções que haviam ali. Eu quero lembrar que, para se ter uma cosmovisão cristã, é preciso ter pelo menos 3 aspectos, ou três visões importantes. Primeira visão: para a gente ter uma cosmovisão cristã, você tem que ter a consciência da criação, que Deus é criador, que Deus fez tudo perfeito para a sua glória, honra e louvor. Então, quem diz ter uma cosmovisão cristã precisa compreender essa instrução bíblica de Deus como criador, de Deus como aquele que constrói, de Deus como aquele que estabelece, que governa tudo e todos para a sua honra e glória. Deus é soberano, Deus é criador. Então, nós temos que ter essa visão. Caso você não tenha uma visão da criação nessa perspectiva, ainda que você possa estar próximo a alguma comunidade cristã, se você não tem essa visão, você não tem uma cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã, ela parte do pressuposto de Deus como criador. Segundo, a cosmovisão cristã nos ensina acerca de que esse Deus criador, no capítulo de número 3 de Gênesis, vai nos ensinar que esse Deus que criou o homem e que colocou esse homem num jardim, que estabeleceu um espaço, um lugar,
um lar para esse homem, lhe deu ordens, e as ordens deveriam ser cumpridas. E quando ordens não fossem cumpridas, haveria penalidade. E a penalidade que Deus estabeleceu era: no dia em que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E nós sabemos, queridos, que Adão não conseguiu obedecer ao Senhor, desobedeceu. Então, a partir do pecado de Adão, houve aquilo que a teologia chama de queda. A queda, quando o pecado entrou na raça humana, quando a iniquidade entrou, quando a maldade entrou. E já no capítulo 3, há uma construção de várias informações, as quais são estabelecidas ali para nos informar o que aconteceu depois da queda. Antes da queda, na viração do dia, Deus se encontrava com Adão e com a sua esposa. E depois da queda, Deus chama: Adão, Adão, onde estás? Aí depois da queda, Adão fala: Senhor, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. O homem que antes tinha uma comunhão, agora está escondendo de Deus atrás de uma árvore. Esse homem que antes tinha uma comunhão com a esposa profunda, esse homem agora, a Bíblia vai nos ensinar que Deus fala: quem te fez saber que estavas nu? Adão fala: Senhor, a mulher que tu me destes, ela que me deu do fruto, eu comi. Aí pergunta para a mulher: não, foi a serpente que me enganou. A partir disso, queridos, há toda uma quebra de laços de comunhão profunda entre Adão e Eva, e essa quebra de comunhão trouxe grande prejuízo para aquele casal. Ali, a partir de Gênesis capítulo de número 3, vários danos, várias consequências houveram para que, de alguma forma, a gente pudesse entender aquele momento como uma queda. Havia um patamar, havia um ponto específico dessa comunhão, e essa queda é exatamente essa derrubada, esse momento em que o homem cai, traz um grande dano. Com isso há morte, com isso tem doença, com isso tem conflito, com isso tem quebra de harmonia, com isso Adão e Eva são expulsos daquele lugar que a Bíblia chama de paraíso. Quebra-se a comunhão com Deus, com o Criador e com a criação. Então, quando a gente entende isso, isso faz parte da cosmovisão cristã. Entender acerca da criação, entender que o homem é pecador, e principalmente entender que há salvação em Jesus Cristo, que há redenção. Então, quando a gente pensa em cosmovisão cristã, a gente tem que pensar nesses três aspectos: criação, queda e redenção. A redenção é que Deus planejou em trazer vida ao pecador, e Deus trouxe vida ao pecador por meio do seu Filho. Deus permitiu com que seu Filho viesse ao mundo, delegou a ele uma missão, quando o próprio Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E a comida de Jesus, a vontade de Jesus, era estabelecida para ir até a cruz, para morrer em nosso lugar. Redenção. Essa redenção aconteceu por meio de Jesus. Então, quando nós entendemos sobre cosmovisão, nós temos que entender esses aspectos. Eu acrescentaria mais um, que seria o fato de crermos nas Escrituras como palavra inerrante de Deus. As Escrituras como palavra inerrante de Deus. Com isso, eu quero voltar para o texto, porque o texto de Paulo vai nos ensinar que Paulo está instruindo a Timóteo a ter eu diria, uma cosmovisão cristã sobre aspectos importantíssimos da vida cristã. Paulo queria que Timóteo tivesse cuidado, e esse cuidado demonstra atenção, prudência, cautela, capricho, esmero, ponderação, boa preocupação. Então, em que Paulo está instruindo a Timóteo para que Timóteo pudesse, nessa cosmovisão cristã, nessa percepção do que o cristianismo faz com o indivíduo, deveria trazer? Nós estamos vivendo esses dias em que estamos confinados em nossas casas, onde, de alguma forma, essa proximidade no ambiente familiar tem trazido, em alguns casos, alguns conflitos. Eu tenho informações que na China
depois do período do confinamento, vários casais se divorciaram. Alguns casais não deram conta do confinamento. Hoje eu estava assistindo um vídeo, alguém em São Paulo, capital, gritando, berrando, alguém me socorre, porque não aguento ficar perto dessa mulher. Então alguém pedindo socorro porque não estava conseguindo conviver com a própria esposa dentro de casa nesse tempo de confinamento. E aí eu diria, será que você como crente está conseguindo lidar com essa questão? Porque nós temos que reaprender, ou principalmente aqueles que têm fundamento na fé, manter os valores da fé cristã. E nesse sentido, queridos, Paulo está nos ensinando a Timóteo que ele deveria ter cuidado. O cuidado, dar atenção, prestar atenção, estar atento a quê? Primeira coisa que eu gostaria de estar pensando então com os irmãos, já que estamos falando cuidados importantes em tempos de crise. Nós estamos em um tempo de uma grande crise, uma crise nunca vista por esta geração. Talvez gerações passadas tiveram alguma coisa parecida, mas na dimensão mundial, como nós estamos tendo hoje, talvez não tenhamos uma crise tão intensa como essa. Crise na saúde, crise agora no emprego, crise nas finanças, crise nas famílias, uma crise intensa. E nós não sabemos o que vem depois disso. Então, esse texto nos ensina o quê? Capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo ele diz assim para Timóteo, eu gostaria que você pudesse pensar nessa questão. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então Paulo está ensinando para você, está ensinando para mim, está estimulando a você e a mim a termos cuidado com a nossa vida, ter cuidado também com a instrução, com o ensino, visto que no verso de número 7 e 8 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, rejeita fábulas profanas e velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então Paulo está ensinando para você e para mim, nesse tempo de crise, a importância de nós, de fato, cuidarmos da nossa vida. Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa, tanto desse aspecto físico, embora ele diga que não é tão proveitoso, porque num certo sentido nós vamos experimentar um novo corpo ressurreto, incorruptível, tal qual o apóstolo Paulo mesmo nos ensina na Epístola de Coríntios, lá no final, entre o capítulo 15. Ou seja, nós temos que ter esse cuidado. E na cosmovisão cristã, queridos, nós sabemos que você e eu somos templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, você não vai ter aquele descuido em relação ao seu corpo. Isso significa que o crente precisa cuidar, sim, do seu corpo, mas muito mais ainda cuidar da sua piedade, cuidar da sua vida com Deus, cuidar da sua vida de oração. Piedade é relativo à devoção, à espiritualidade, à santidade. Eu gostaria de estimular você a manter a sua vida espiritual, a cuidar da sua vida espiritual. Disse que há muitas pessoas que fazem da igreja uma verdadeira muleta. Queridos, nesta hora, o que será da sua fé e da sua vida se houver um prolongamento dessas circunstâncias? Então você tem que ter aquela vida espiritual madura, e para que isso aconteça, Paulo está dizendo, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo, e tem cuidado da piedade, da sua vida com Deus, tem cuidado da sua devoção, né? E queridos, a piedade não anula o nosso conhecimento e a instrução bíblica. Nessas horas, nesse cuidado, é importante nós focarmos muito bem naquilo que é prioridade para as nossas vidas.
certamente eu recomendaria a muitos de vocês a não ficarem presos nos canais de televisão que só ficam noticiando coisas ruins. Notícias de quantos morreram, do que está acontecendo. Não fique preso a esses canais de TV. Mas que você tenha um tempo de orar, de ler as Escrituras, e bem como de aprofundar na doutrina bíblica. É exatamente isso que Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina é ensino, é instrução. Muitas vezes Deus permite que passemos por testes, e esse está sendo um grande teste. As provações muitas vezes são testes de Deus a cada um de nós. Timóteo deveria cuidar da doutrina, deveria cuidar do ensino. A igreja de Atos, logo no seu início, ela se preocupou com o ensino, que foi a igreja a grande referência para todos nós. O ministério de Jesus, o tempo todo foi estabelecido em torno de ensino, a instrução com seus discípulos, com as pessoas. Onde ele ia, ele estava diante das multidões, ele falava, ele instruía, e as pessoas se maravilhavam do ensino de Jesus. E, queridos, o Novo Testamento é a prova evidente da preocupação de Deus com o ensino. O apóstolo Paulo, esse homem que era um perseguidor, e que agora se torna um seguidor, um grande missionário de Deus, esse homem se torna aquele que Deus usa a adversidade para que, através da sua mente, das suas histórias, das suas vivências e da sua experiência profunda com Deus, ele instruísse 14 igrejas. Paulo escreve 14 cartas, 14 cartas, e ele escreve no intuito de ensinar aquelas pessoas acerca do Evangelho, doutrinas profundas, ensinos preciosíssimos, construções mentais elaboradas e certamente inspiradas pelo Espírito Santo, para que de alguma forma a igreja pudesse ser nutrida, ser fortalecida naquele tempo. Nós lemos aqui há pouco, Atos, capítulo de número 16, que Paulo e Silas estavam presos. E a prisão, o confinamento, não foi impedimento para que Paulo e Silas pudessem estar na presença de Deus. Ali eles cantavam, ali eles oravam, e o testemunho deles marcou a vida dos soldados que estavam ali em torno. Nós temos, queridos, o apóstolo Pedro, que escreve as suas epístolas. Nós temos o apóstolo João, que escreve epístolas para instruir, Judas, Tiago, e por aí vai. Então nós temos toda a Escritura, que são ensinos preciosíssimos, verdadeiras pérolas, material de Deus, para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso lar, e para sustentar a nossa vida de fé. Então, eu gostaria que você pudesse estar pensando nesse primeiro ponto dessa fala. Que cuidado que eu tenho que ter em tempo de crise? Primeiro, cuida de você. Cuida de você. Cuida da sua saúde, cuida da sua fé, cuida da sua devoção, cuida do ensino. Leia bons livros. Não leia qualquer coisa, leia bons livros, se instrua e cresça no tocante às Escrituras. Segundo, capítulo de número 5, verso 8, o apóstolo Paulo está falando com Timóteo o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Olha só, que momento precioso para a gente dar um testemunho dentro de casa, no cuidado com a nossa casa. Você que é filho, cuidar dos seus pais. Vocês que são pais, cuidarem de seus filhos e dos avós, dos titios, das crianças. É exatamente isso. Ele está dizendo aqui, olha, se nós não tivermos uma atenção com cuidado com aqueles que são de casa, isso é prova de que nós não temos parte com Cristo. Nós não temos parte com o Evangelho. Paulo chega a dizer, olha, é pior do que o incrédulo.
Então, Paulo quer reforçar a ideia, quando ele diz que é pior que o incrédulo, que a vida do crente deve ser também zelosa no tocante à sua família, aos seus. E quem não cuida daqueles a quem Deus lhe confiou é pior do que os descrentes. Os descrentes, eles têm uma afeição natural pelos membros da própria família. Isso significa que você pode estar negando a Cristo dentro de casa se não tem uma relação de cuidado, de atenção, de testemunho com aqueles que são da própria casa. Então, cuide da sua família. Proteja a sua família. Proteja não somente contra o vírus, mas proteja contra a entrada do pecado, valores, ética, que na verdade não fazem parte dessa cosmovisão cristã e que muitas vezes adentra a porta da nossa casa e traz um dano pior do que esse vírus. Esse vírus, as Escrituras nos ensinam que nós temos que temer não aquele que mata o corpo, mas aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Esse vírus, o máximo que pode fazer é trazer dano à nossa saúde e de alguma forma consumir com a nossa vida. Mas a nossa alma não. A sua alma não. A sua vida não. Então, nesse sentido, é importante você estar sabendo que é preciso ter esse zelo, esse cuidado com a espiritualidade da sua casa, a espiritualidade da sua família, que cada um tenha esse momento de devoção com Deus e que juntos possam também ter esse momento de devoção com Deus, de busca da presença do Senhor. Então, a cosmovisão não cristã tem vivido na ideia do que cada um cuida de si. Mas na cosmovisão cristã, todos cuidam de todos. Nós cuidamos de todos quantos fazem parte da família da aliança, da família da fé. Você que foi chamado a ser parte da família da aliança, descrita lá no Salmo 127, no Salmo 128, quando fala da bem-aventurança do homem que teme ao Senhor, que do trabalho das suas mãos vai comer, a esposa será como a videira frutífera, os filhos como o rebento da oliveira. Amados, que família abençoada! Que família abençoada! E nesses dias que todos nós fomos encurralados para dentro de casa, nós temos que colocar em prática esses aspectos. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Cuide dos seus. É o que Paulo fala, capítulo de número 5. Olha, se alguém não cuida dos seus, quem são os seus hoje? Eu quero dar um testemunho. É sabido de muitos que eu estava com 2 irmãos enfermos com câncer desde 2017. E Deus havia nos dado oportunidade de estar servindo ao Senhor lá em São Paulo, muito distante, interior de São Paulo. E uma das coisas que me fez voltar para um pouco mais perto da família foi o fato de estar no momento de dor perto da família, perto daqueles que eu amo, perto dos meus pais, perto dos meus irmãos, perto daqueles que fazem parte da família da aliança a qual o Senhor me pôs, meu pai e minha mãe. Meu irmão faleceu há quase 15 dias atrás, mas eu não tenho nenhuma culpa de não ter tomado uma decisão de estar perto, num momento de dor. Toda uma mudança aconteceu na estrutura da minha casa, da minha família, em vindo para Minas, para estar perto, um pouco mais perto, porque era meu irmão, minha família. Querido, então eu quero desafiar você, em alguns momentos da vida, nós temos que inclusive abrir mão dos nossos desejos pessoais, para estar perto daqueles os quais Deus nos deu, porque não adianta ganhar o mundo inteiro, se a gente perde uma alma, se a gente perde alguém da nossa família. Nesta hora, nesse momento em que o país todo está nesse confinamento, nesse isolamento social, você está desafiado e aproveite a oportunidade, porque a dor é uma oportunidade de Deus. Na dor nós aprendemos e você tem a oportunidade de alguma forma resgatar
levando a palavra, vivendo a palavra, confrontando valores, repensando a sua família, o que vai ser da sua família depois disso tudo. Eu amo a minha família. E Josué chegou a confrontar os seus contemporâneos, dizendo: eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha casa, nós optamos em servir o Senhor. Nós queremos servir o Senhor. Então, nesse sentido, cuide da sua família. Cuide da sua família. Na igreja, não estamos todos numa competição, mas estamos todos em uma carreira. E nessa carreira nós corremos com perseverança para a carreira que nos está proposta. Sendo essa carreira proposta para nós, nós temos o desafio de levar o evangelho para a nossa casa, levar o evangelho para a nossa família. E terceiro e último aspecto, capítulo de número 3, verso 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, capítulo 3, verso 5, e fala assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então ele fala da casa, mas fala da igreja. É fato que a primeira igreja é a nossa casa, mas os irmãos da fé são extensivos à nossa família da fé. Então Paulo está falando aqui da necessidade de nós cuidarmos dos irmãos, cuidarmos uns dos outros. Então cuide de si, da sua devoção, da sua piedade, do ensino, leia bons livros, aproveite esse tempo. Cuide da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, vovós, seus sobrinhos, cuide, e também cuide dos irmãos da igreja. Cuide dos irmãos da igreja. E esse cuidado tem a ver exatamente com o governar a igreja de Deus. Tem a ver com isso. Governar, liderar. Às vezes você pode dizer assim para mim: pastor, mas eu não sou líder de nada, pastor. Eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou pastor como o senhor. Mas eu quero estimular os irmãos da igreja a fazerem uma ligação por telefone, ou chama pelo WhatsApp, manda uma mensagem para aqueles irmãos que talvez sejam os mais apagadinhos no meio da congregação. Como é importante nós darmos visibilidade para essas pessoas que certamente tinham na igreja talvez o único ponto de encontro de sociabilidade. Talvez para muitos a igreja era o único espaço social que eles pudessem estar. E de repente nós não podemos nos encontrar. Então, é uma dica que eu dou aí para os irmãos nesse sentido. Porque, como eu citei há pouco, nós não estamos em uma corrida. Nós não estamos numa competição. Nós estamos numa carreira que nos está proposta e que nessa carreira ninguém pode ficar de fora, ninguém pode ficar para trás, ninguém pode ser esquecido. Então, sendo assim, nós precisamos ter uma relação de cuidado uns com os outros. Cuidado uns com os outros. Então, eu recomendo que os irmãos possam estar tendo esse momento. Sendo assim, nessa relação de cuidado, nós temos que estar dispostos a cuidar. Pastor, mas eu não posso estar lá, dar um abraço, fazer alguma coisa. Faz uma ligação, liga, manda uma mensagem, pergunta se precisa de alguma coisa. Se alguém que está mais perto da sua casa, pergunta se precisa de alguma coisa. É importante essa relação de cuidado uns com os outros. Também temos que pensar, quem está disposto a receber cuidado? Tem pessoas que querem receber cuidado. Outras pessoas precisam, mas falam: não quero receber cuidado nenhum. Eu dou conta da minha própria existência. Mas é importante nós termos essa disposição de solidariedade, de generosidade, nesses tempos tão difíceis como o que nós estamos passando. E nessa questão, há aqueles que pedem ajuda, aqueles que ignoram ajuda e aqueles que rejeitam ajuda. Que nós tenhamos a disposição de querer ajudar e queremos ser ajudados. Se disponha a cuidar dos irmãos da fé. Se disponha, porque, queridos, é nesta hora que nós temos que provar
o nosso amor e a nossa vida cristã diferenciada do mundo que nos cerca. Concluo esta palavra. Cuide de si, da sua piedade, cuide do ensino, cuide da sua família, cuide da sua família, cuide dos irmãos, cuide para que nós sejamos uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde há cura, os nossos encontros produzam cura, e mesmo se nós não conseguimos ter esses encontros aqui, o nosso olhar um para com o outro não se perca no meio de tantas más notícias, de tantas notícias ruins, de tantos momentos nos quais nós estamos vendo a sociedade cada vez mais voltada para si mesmo. Pessoas olhando só para as suas necessidades, não enxergando a necessidade das outras pessoas. Então, 3 recomendações. Em tempos de crise, o que nós temos que fazer? Cuidar da gente, cuidar da família e cuidar dos irmãos da fé. E principalmente os irmãos da fé. É verdade que nós não podemos, em hipótese alguma, de fechar os nossos olhos para as necessidades daqueles que não são da fé, mas principalmente dos irmãos da fé. E assim glorificarmos o nosso Deus. E as pessoas verem que esses crentes têm um estilo de vida diferente, eles pensam de maneira diferente, eles agem de maneira diferente. E não é o prédio que vai torná-los fortes, mas é o amor, é o vínculo da paz, é o sangue precioso de Cristo, é a unidade do vínculo da fé que torna aquela comunidade diferente. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim abençoe a sua vida, e que nessa semana que se inicia, você tenha a bênção de Deus para caminhar na fé cristã. Nós estaremos orando, encerrando, portanto, esse momento. Nós teremos mais uma canção. O Neemias vai escolher ali uma música para nós estarmos cantando, e após estarei impetrando a bênção, encerrando. Depois tem aqueles avisos tradicionais que a gente sempre dá, tá bom? Vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor, na Tua palavra, tem a preocupação. A Tua palavra nos ensina que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ó Deus, que nós não percamos essa noção, que nós pertencemos não a um prédio, mas pertencemos a uma família, a família da fé. Nós pertencemos àquele grupo de homens e mulheres, crianças, jovens, ó Deus, que foi lavado, remido no sangue precioso do Cordeiro. E que agora, irmanados, ó Deus, mediante o poder da graça do Senhor, nós podemos celebrar juntos, podemos crescer juntos, andar juntos, e nesse intuito, ó Deus, sermos advertidos na Tua palavra, do quão necessário é nós cuidarmos de nós mesmos, da nossa vida espiritual, da nossa devoção, do ensino, bem como cuidar, ó Deus, daqueles que fazem parte da nossa casa, nossa família, e cuidar dos irmãos na fé. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.